Segue o líder, meus amigos, segue o líder. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e eu falo pra vocês. Todas as vezes eu posto aqui, eu falo pra vocês. Se eu corneto, porque eu sei o que eu tô falando, cara. Eu sei do que eu tô falando. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo tem capacidade pra dominar todos os jogos e todas as competições que participar. O Flamengo meteu 5-0 hoje no Fortaleza, mas foi assim, foi um 5-0 com classe. Foi um 5-0 de dominância. Foi um 5-0 de extremo domínio do Flamengo aos 90 minutos inteiro. O Flamengo dominou o jogo. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Ó. Aos 30 do primeiro tempo, o Arrascaeta fez 1-0 com aquele passe assim, extraordinário do Léo Ortiz. Passe de camisa 10, aquela bola de trivela por dentro. Sensacional, incrível. E aí o Everton Araújo fez o segundo, o Luiz Araújo guardou 2 hoje, o Michael fechou a conta fazendo o 5º gol. Mas foi um Flamengo propositivo, que eu falo para vocês. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo, não só pelo seu custo, mas pelas suas habilidades individuais, pelas suas habilidades, tem potencial para dominar qualquer adversário. Nós jogamos um futebol muito propositivo contra o Palmeiras fora de casa. Nós jogamos um futebol muito propositivo contra a LDU no Maracanã. Mas nós não fomos propositivos e nós não jogamos nada contra o Táchira no jogo que definiu a classificação da Libertadores. E aí eu postei o vídeo, fui cornetado, que eu não sabia do que eu tava falando. Pra vocês terem ideia. E aí a gente pega um Fortaleza, que é um time muito bom tecnicamente, é um time muito bom, com muitos destaques individuais, e atropela o time do Fortaleza. Ou seja, qual é o retrospecto e o panorama que a gente tem aqui? Palmeiras, jogamos muito bem, ganhamos. LDU, jogamos muito bem, ganhamos. Táchira, não jogamos nada, mas ganhamos. E Fortaleza, um time muito bom, jogamos muito bem e ganhamos. Parece que o Flamengo gosta, né, do jogo difícil, parece que o Flamengo gosta dos confrontos mais complicados. E nos mais fáceis tira o pé do acelerador e não faz o jogo acontecer. Pra vocês terem uma ideia hoje, o Flamengo teve 13 chutes no gol do Fortaleza. Dos 13, 5 foram convertidos. Fortaleza teve 3 chutes no gol do Rossi. 3 chutes. O Flamengo terminou o jogo com 65% de posse de bola. Mas aos 30 do primeiro tempo, se eu não me engano, estava com 80% de posse de bola. Foi um Flamengo que dominou a partida. Foi um Flamengo muito propositivo, que se impôs o tempo inteiro. Esse é o Flamengo que a gente espera. Flamengo que, de fato, precisa impor sua dominância. Não só pelo elenco, mas pela camisa que veste. O jogo, olha só, o Flamengo teve o dobro de passes do Fortaleza. O Flamengo teve 621 passes contra 326. E 90% dos passes foram corretos. Ou seja, o Flamengo errou muito pouco hoje. O Flamengo fez um jogo assim, padrão. Um jogo que merece ser replicado. E é isso que nós esperamos. Agora eu estava assistindo o final do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras aqui, gente. Que jogo amarrado. Os acréscimos não paravam de subir. O Cruzeiro tinha aberto 2-0, deixou o Palmeiras diminuir e quase que toma um empate. Mas felizmente conseguiram segurar a vitória lá. O Bragantino ganhou ontem, tudo bem, mas o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Bom, muitos não gostam do que eu vou falar agora, mas não tem como. Vou ter que falar. Palmeiras, Botafogo, mas quem? Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, aos outros não. Tem uma coisa para falar para vocês. Segue o líder. Tchau.